Provérbios, capítulo 22. Vamos ver dois versículos. Três, né? Vamos ler a partir do versículo 24. Com a ajuda e a guia do Espírito Santo. Amém. Não acompanhes com o iracundo, nem andes com o homem colérico, para que não aprendas as suas veredas e tomes um laço para a tua alma. Não esteja entre os que dão as mãos e entre os que ficam por fiadores de dívidas. Se não tens com o que pagar, por que tirariam a tua cama debaixo de ti? Não removas os limites antigos que fizeram teus pais. Viste a um homem diligente na sua obra, perante reis será posto, não será posto perante os de baixa sorte. Até aqui. Amém. Glória a Deus. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Aqui vou ler essa palavra em outra. E na linguagem de hoje, a Bíblia na linguagem de hoje está assim: não se associe com quem vive de mau humor, nem ande em companhia de quem facilmente se ira. Do contrário, você do contrário, você cairá, um pouquinho, você acabará imitando essa conduta e cairá em armadilha mortal. Não seja como aqueles que, com aperto de mãos, empenham-se contra os outros, com outros, e se tornarem fiadores de dívidas. Se você não tem como pagá-las, por que correr o risco de perder até a cama em que dorme? Não mude de lugar os antigos marcos que limitaram as propriedades que foram colocadas por seus antepassados. Você já observou um homem habilidoso em seu trabalho? Será promovido a serviçal real, não trabalhará para a gente obscura. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Palavra de Deus, irmãos. Em outra parte, nessa mesma linhagem, o Senhor fala que em Coríntios, certamente Paulo, 1 Coríntios, disse que, 1 Coríntios 15, se eu não me engano, ele fala que as más companhias corrompem os bons costumes. Tem um outro provérbio que diz, ou é um dito popular, mas certamente é um provérbio também de Salomão, que diz que me diga com quem tu andas, que direi quem tu és. Glória a Deus. Aleluia. E desde o início do culto, o Senhor vem me trazendo sobre as companhias, sobre os lugares que frequentamos, né, irmãos? Sobre os lugares que frequentamos e nós somos, isso é provado em todas as esferas da vida, cientificamente, ocularmente, com os nossos olhos vendo, pessoas de bons costumes, né? O mal não vem por pessoas estranhas. Um jovem que começa a usar droga, começa a ter corromper seus costumes, ele não começa a ser corrompido por um estranho. Uma moça
uma irmã, um irmão mais velho, não começa a mudar aquilo que está dando certo na sua vida, se, se contaminar, né? O nosso corpo natural, de homem, de mulher, ele não é contaminado com coisas que nós estamos habituados já a comer e tal. Vai ter uma constipação se comer demais. Vai ter uma infecção, uma intoxicação se comer uma coisa estranha. Bendito é o nome santo, isso que não está habituado a comer. Eu, quando mudei para outro país, tinha um costume em me alimentar. Quando eu cheguei lá, foi forte a comida, né? E quando eu vim para cá, agora estou sentindo uma outra, me adaptando, né? Então, isso falando de comida saudável, né, irmãos? Falando de comida. Mas se tem uma bactéria, se alguém não tem higiene, se alguém não tem o cuidado para manusear um alimento, para preparar um alimento, bendito é o nome santo do Senhor, aleluia, não tem uma boa higiene numa cozinha para fazer um alimento, vai contaminar aqueles que. E eles vão ter consequências, bendito é o nome santo do Senhor. E aqui, irmãos, o Senhor prepara de nós nos reunirmos na presença de Deus e o Senhor, no seu momento oportuno, prepara, revela a tua palavra. Temos nós aqui unidos numa só comunhão, alguém que vai presidir, preside com carinho, preside com cuidado, de trazer aquilo que o Espírito Santo tem tocado no coração, observando sempre as palavras, para que palavras de vida eterna, né? O sentimento da irmandade, o sentimento que nós estamos cantando, os hinos foram cantados. E muitas vezes nós não temos cuidado, esse mesmo cuidado, irmãos. Temos todo esse cuidado e temos um cuidado de dizer, de observar os irmãos, a família de Cristo. Mas quando não, nós vamos a algum lugar e nós somos a Bíblia, nós somos o testemunho vivo, nós somos a referência para aqueles que nos veem. Bendito é o nome santo do Senhor. Aleluia. Nós temos que manter essa mesma referência para que aquilo que estamos vivendo continue pregando aquilo que nós estamos vivendo nesse momento santo, para aquilo que nós estamos cultivando, os frutos do Espírito pelo nosso Senhor Jesus Cristo, tendo essa companhia fiel, né, que é o Senhor Jesus, imitando o Senhor Jesus. Não vos enganeis, diz o apóstolo Paulo, não vos enganeis. Aqueles que têm outras companhias, companhias corrompidas, iracundos, aqueles que são é, falam palavras torpes. Se você ficar, se você for enviado a Cunha, é, sinto de contar para os irmãos. Nós já fomos visitar casas, irmãos, que nós estávamos bem, em paz entre nós, a irmandade que tal, e ouvia assim a revolta de um servo de Deus, uma serva de Deus, e depois entre nós, voltando de uma visita, um espírito que estava naquela casa querer tomar a nós que estávamos indo ali como enviados. Aí fala aqui, ó, colérico. Não acompanhes com o iracundo, nem andes com o homem colérico. É uma diferença grande, irmãos, entre não sentar na roda do escarnecedor, ajudar alguém a falar mal de um servo de Deus, a falar mal de um governo, de um sistema, de uma empresa. É uma diferença muito grande você ir lá para ter um momento terapêutico, a pessoa desabafar e só ouvir, e ouvir com ativo, ouvir ativo em Cristo, em comunhão, alguma crítica, algum alguma inconformidade, até verdade, às vezes alguém cometeu uma injustiça, né? Aí você ouve às vezes alguém falar um palavrão, ouve alguém contar uma mentira e faltar com a verdade, mas por estratégia Deus, né, te enviar preparado. Se não for preparado, aleluia, você pode se corromper e a tua casa pode sofrer. Aleluia, glória ao nome santo do Senhor. Aleluia. Então, muito cuidado, irmãos, para quando nós estivermos
na presença de Deus e quisermos com esse amor, com esse carinho que nós temos, porque é certo, irmão, quem sente o amor de Deus quer falar para o mundo inteiro. Um novo convertido, ele quer anunciar para todos, à esquerda, à direita, à frente, atrás, quer que todos saibam o que ele está sentindo, né, irmãos? Glória ao nome santo do Senhor. Lembro que desde pequeno, nesse caminho, caminhando em Cristo, sempre que via alguém ser batizado, os irmãos brincar e falar, olha, mas uma brincadeira com muita verdade. Ora por nós agora, está fresquinho, acabou de batizar, está com muita vontade. E ali é o momento que muitas vezes o Senhor vai dar muitos sinais. O Senhor vai mostrar muita coisa. E depois não tanto assim. Porque é necessário, porque é a fundação, né, irmãos, da nossa edificação. São os primeiros passos, mesmo aqueles que nasceram na graça, nasceram consciência da graça, nasceram conscientes de que o Senhor Jesus é o nosso Salvador, né? De alguma forma foi anunciado o Evangelho desde o berço. Aleluia. Depois que batiza, a sensação é que piorou tudo, que a prova aumentou, que a guerra aumentou. Aleluia. Na verdade, não, irmão. O Senhor me esclareceu isso. Aleluia. Quando o Senhor converte uma alma, aleluia. Na verdade, irmãos, aleluia, ou quando já é batizado de tanto tempo, mas ainda não é desperto, ou o Senhor dá um novo despertar, ali chegou a dormir, ou afastou do caminho, ou se afastou da presença de Deus, de modo que não tem mais um relacionamento com Cristo. Mas, aleluia, glória ao nome santo do Senhor. Mas a verdade é que quando nós permitimos que o Espírito Santo nos mostre, ali a gente começa a ver tanto absurdo dentro da obra de Deus, dentro do meio cristão, aleluia, e isso sem distinção, irmãos. Aleluia. Porque que ele começa a servir, ele começa a observar coisas que causam indignação. Porque a impressão que nós temos quando começamos a caminhar nessa graça, aleluia, nessa senda de luz, aleluia, com o caminho, a gente começa a pensar que todos estão sentindo o que nós estamos sentindo, que todos são perfeitos. E na verdade, não, irmãos. Aleluia. Temos que conviver com as fraquezas. E Paulo admoestava a igreja e tantos, e dizer que nós temos que ser pacientes com os fracos na fé. Aleluia. Porque se tem alguém, irmãos, que não está na pureza da santidade, bateu, sentiu, sonhou, ajoelhou, acordou 3 da manhã, já está de joelho. Se é alguém que não está nessa afiação com o Senhor, aleluia. Glória ao nome do Senhor, mas está dando mais espaço para as coisas, para os frutos, está produzindo mais frutos da carne, né, do que do espírito. Certamente ele não sentiu. Tem um hino que nós cantamos, né? Se muitos soubessem que grande prazer. Se tem alguém trocando um prazer por esse prazer, irmão, de estar na presença de Deus, por outro prazer, por uma fraqueza, por um vício, por uma maldade, por uma roda de escarnecedores, irmãos. Aleluia, porque se perdeu em algum momento. Bendito é o nome do Senhor. Perdeu o propósito. Aleluia. Esqueceu. Aleluia. E o Senhor tem que lembrar. Então o Senhor vai criar caminhos para que seja lembrado, para que seja abraçado. Aleluia. E muitas vezes, irmão, o Senhor vai se usar de quem já passou. Então nem todo o processo de quem está passando é por uma maldade, por um vício, é por, né, negar o nome do Senhor. Aleluia. Porque o Senhor deixou muitos exemplos, né, de quem nega e de quem pisa no sangue de Cristo, de que são coisas totalmente diferentes, né, irmãos? Como Pedro negou o Senhor, mas como Judas vendeu o Senhor Jesus por moedas, bendito é o nome santo do Senhor, tinha que ficar esse exemplo, porque, aleluia, o Senhor está falando claramente aqui para mim, irmãos, aleluia, sobre pessoas indignadas, tristes, machucadas, aleluia, e às vezes estamos na figura de um pastor, daquele que tem que pastorear a igreja, né, irmãos? Que o Senhor deixou, nosso verdadeiro e bom pastor é o Senhor Jesus. O Senhor deixou alguém na figura humana na terra, aleluia, para pastorear, seja para abraçar, seja para ajudar, seja para auxiliar, para orientar.
na música, conselhos para um casal, conselhos para filhos. Bendito é o nome santo do Senhor. Da forma que o Senhor permitir, da forma que o Senhor preparou. Aleluia. Mas é certo que quando nós temos esse encontro com Cristo, irmãos, aleluia, e começamos a andar com pessoas que têm essa prática, esse amor, o carinho, e presta bem atenção nas palavras, aleluia, porque nós podemos escolher com quem nós andamos, podemos escolher com quem nós conversamos, em que roda você quer estar, aleluia, bendito é o nome santo do Senhor, ninguém é obrigado, irmãos, aleluia, a estar presente com. Ninguém é obrigado a estar colado na família, no irmão, no alguém e depois dar a desculpa. Não vai ter essa desculpa naquele dia, né? Com quem tem os caminhos corrompidos, mas eu fui lá a fim de anunciar o evangelho, de falar, ninguém quis ouvir, mas acabei ficando lá e me perdi. Bendito é o nome santo do Senhor. Aleluia. A palavra fala aqui claramente, irmãos. Aleluia. Se você não tem, aleluia, não acompanhes com iracundo, nem antes com o homem colérico. O que é o colérico, né, irmãos? É quem se ira facilmente. Estava ali na tradução da nova versão, né, da língua atual, na linguagem atual. É quem se ira facilmente. E é claro que podemos irar, mas não podemos pecar na ira, irmãos. Não podemos compartilhar disso. Bendito é o nome santo do Senhor. E se no momento santo desse daqui, aleluia, a palavra é lida, e nós selamos com amém, selamos com glória e aleluia. Bendito é o nome santo do Senhor. Mas no momento maldito, maldito, aleluia. Porque se esse momento é bendito, aleluia, tem um momento maldito, aleluia, que até dentro de uma visita, ali dentro de uma igreja, antes de começar um culto, aleluia, bendito é o nome do Senhor, aleluia, alguém é amaldiçoado, aleluia, alguma oração é feita contrariamente e orar é falar, aleluia, bendito é o nome santo do Senhor, e está escrito na Bíblia, irmãos, aleluia, que o pecado da inveja, ele é semelhante ao da feitiçaria, e se nós nos permitirmos participar, aleluia, e formos fiadores dessas conversas, aleluia, fiadores dessas destruições que destroem famílias, que fazem pessoas pararem no caminho, pararem de servir a Deus, pararem, aleluia. Certo, irmãos, tem muitas pessoas que, aleluia, só basta um motivo, só estão esperando uma desculpa, aleluia. Mas que não sejamos nós essa desculpa, sejamos nós, aleluia, ponta afiada da palavra, para sermos bons exemplos, para sermos, aleluia, incentivadores, positivos, aleluia, anunciadores da boa palavra, da fé, do caminho. Bendito é o nome santo do Senhor. E vamos servir naquilo que for necessário. Se for de comer e com estratégia, entrar numa casa, não dando espaço para o adversário, para que uma visita não se torne uma roda de escarnecedor, que não tomemos para nós laços de maldade e não caiamos nesses laços, porque nosso intento é bom. Nosso intento é bom, irmãos. Ser amigo de uma irmã que ninguém é amigo dela, o intento é bom, mas às vezes ela não tem muitas, não é de muitas amizades, porque, né, irmãos? Aleluia. E foi deixando muitas amizades. E sejamos preparados até para ser amigo, para ser pai, para ser mãe, para ser filho, para ser irmão. Aleluia. Glória ao nome santo do Senhor. Para que o Senhor possa suprir as nossas necessidades em tudo. Aleluia. Glória ao nome santo do Senhor. Porque quantas vezes não nos encontramos em condições de o Senhor nos revelar algo dentro da nossa casa. Bendito é o nome santo do Senhor. Lembro que não vou falar nomes, mas o Senhor preparou, me pegou de surpresa nesse momento. Nós estávamos assim, irmãos, era um processo eu e minha esposa muito forte. Nós orávamos juntos de 3 em 3 horas, colocava o celular para despertar de 3 em 3 horas, literalmente, 24 horas por dia. Foram 7 dias. Nós líamos o Salmo 120, recitávamos um verso ela, um verso eu, um verso ela, um verso eu. Salmo 121, Salmo 23 e Salmo 91. E o Senhor preparou assim dessa forma nesse jejum que nós estávamos.
nessa consagração. O senhor preparou um irmão no final do culto, nos viu e nos levou para casa dele, com muita alegria, sabe, irmãos? E eu lembro assim que o senhor preparou um banquete, o irmão não sabia o que fazer para nós, e servia a mesa, e olhava para minha esposa, e eles fazendo na hora ali aquilo tudo. Lembro que a mesa do irmão girava no meio assim, e falava, irmão, come queijo, come isso, come aquilo, e aquela alegria, aquele prazer que tem, né? De quem é hospitaleiro. Nós gostamos de servir assim também. E eu falei assim, meu amor, que carinho. Mas quando chegou a moça da casa, a casa linda, casa toda abençoada, casa maravilhosa, adornada, decorada. E o irmão veio e chamou a filha dele para comer conosco. Ela estava no quarto, rindo, feliz, ninguém dizia nada, mas quando ela pegou na minha mão, o senhor falou assim: minha serva está triste, ela está em depressão. Se sauda ela de novo e fala para ela buscar o caderno com a capa preta, que está entre o colchão dela. Fala para ela pegar o caderno e voltar aqui, na cozinha. Bom, o temor de Deus entrou no meu coração. Eu falei, Senhor, viemos aqui. Não, não tinha vestígio, irmão, nem que ia sair uma oração na casa. Só tinha alegria. Ia ser uma oração de agradecimento se tivesse. Eu não vi vestígio assim de nada. Tinha vindo do culto, estava comendo, estava se alegrando, contando obra. Não tinha nenhuma necessidade aparente na casa. E o servo de Deus, de repente, olhou para mim e falou assim: servo de Deus, eu tenho uma parte para passar para sua filha. Eu posso passar? Ele passa em nome do Senhor Jesus, irmão. Eu falei assim, falei o nome dela e falei, moça, vai no teu quarto, a paz de Deus, vai no teu quarto, entre a cama box e o colchão tem um caderno preto. Você pega aquele caderno e traz aqui. Bendito é o nome santo do Senhor, irmãos. Calabash. Aya, sonda. Aleluia. Glória ao nome santo do Senhor. Aquela moça tinha deixado os maus costumes, ali as más companhias, irmãos. Aleluia. E começou a pegar aquele caderno, ela foi marchando. Deus visitou ela em linguagem, muito tempo que ela não falava em línguas. O Senhor visitou ela em linguagem, pegou aquele caderno. E eu fiquei na dúvida ainda, trouxe o caderno, colocou na mesa, mas eu não fiquei na dúvida. E eu falei, agora você vai rasgar em nome de Jesus essas folhas. E você vai escrever coisas positivas. Você não está triste coisa nenhuma. Você não vai se matar coisa nenhuma. Em nome do Senhor Jesus, está repreendido esse mal na sua vida. E eu lembro, irmão, que ela estava descalça, eu senti o chão tremer, ela marchava na casa e rasgava. Rasgava aquelas folhas. Glória ao nome do Senhor. Você falou, fala que lá no teto da casa, no topo da casa, aleluia, tem como incinerar isso. Eu falei, irmão, é verdade que lá em cima você tem uma churrasqueira, você tem um forno, alguma coisa que a gente pode meter fogo nesse caderno agora? Aleluia, e falava, é verdade, irmão, lá eu tenho uma churrasqueira. Até faz uns dias que eu não uso ela, que estou aqui embaixo. Aleluia, eu uso aqui embaixo, mas tem mesmo. Minha esposa junto, eu falei, em nome do Senhor Jesus, moça. E ela rasgando, irmão, aí preparando para subir, paramos de comer, pai, o senhor tomou, ó, numa glória, a mãe abraçava ela, e falava para mim, irmão, eu não imaginava que minha filha estava em depressão. Aleluia, glória ao nome santo do seu irmão. Não tinha ideia que minha filha estava em depressão. Ele falou, pois estava, irmão. Aleluia, bendito é o nome santo do seu irmão. Ela come normal, ela vai para a escola, ela vai para o culto de jovem, faz tudo. Eu falei, pois é, irmão, entrou em espírito e tá aqui. Aí quando o senhor falou, eu vi uma pontinha do caderno. Quando pega a folha, assim, a parte de cima tinha rasgado. Aí o senhor falou assim, ó, a confirmação que você quer para você ficar em paz está aí no chão, no seu pé. Aí eu peguei aquela pontinha, tava assim, tem dias que eu só quero morrer. Aleluia, glória a Jesus, porque eu não soube do conteúdo, a gente rasgou e já fomos para churrasqueira. Irmãos, o caderno não pegava fogo. Santo é o nome do Senhor. Aleluia, não pegava fogo, irmãos. Aleluia, eu falei assim. E agora? Jogava as folhas, né? E jogamos a capa do caderno. Mas quando nós jogamos a capa do caderno, houve uma labareda, um fogo que pegou em tudo, assim, irmãos, e saiu para fora. Bendito é o nome santo do Senhor. Aleluia, agradeço a Deus, irmãos, que depois disso o Senhor abençoou, nós oramos, aquela moça foi liberta, começou a viajar com a mocidade. O Senhor fez grandes obras com ela também. Aleluia. Porque, né, irmãos? Quem diria? Alguns carros na garagem, uma casa bem grande. Quem diria, né, irmão? Aleluia, uma prova espiritual. Bendito é o nome santo do Senhor. Crente não fica sem prova, não fica sem teste, não fica sem, aleluia, sinais de que Deus está na nossa vida.
Bendito é o nome santo do Senhor. Numa área tá tudo bem, na outra é enfermidade, na outra área, né? Aí tem saúde, bendito é o nome santo do Senhor. Mas tem alguém passando um processo espiritual na casa, bendito é o nome santo do Senhor. No trabalho, uma perseguição, glória ao nome santo do Senhor. Mas não é motivo, irmãos, para a gente sentar numa roda, sentar numa mesa e começar a definhar e começar a matar, irmãos, aleluia. Aqueles que já estão na beira, bendito é o nome santo do Senhor, já estão a ponto de cair, bendito é o nome santo do Senhor. Ou aquele que está esperando só um motivo, só está esperando uma palavra grossa, uma crítica para parar, para dizer, ó, foi culpa daquele irmão, daquela irmã. Aleluia, daquele gesto, daquele ato, falou grosso comigo, parei de congregar. Que não sejamos, ai daquele por quem vem o escândalo. Bendito é o nome santo do Senhor, diz a palavra. Glória ao nome santo do Senhor. Depois disso, irmãos, agradecendo a Deus também, aleluia. Minha esposa, nós tínhamos um forno que a gente fazia essas marmitas e começamos a assar muito. Comprei um forno de chefe mesmo, um forno industrial, aleluia, dentro do meu apartamento. E eu lembro, irmãos, que minha esposa tentando acender aquele forno, na frente dela se materializou como escudo, assim, uma pessoa, ela acendeu, veio aquela labareda de fogo, e era para queimar o cabelo da minha esposa, era para queimar ela toda. E o Senhor nos deu, teve misericórdia da minha casa também, poucos dias depois dessa visita. Aleluia. Vê aquela labareda de fogo se materializou e caiu, ficou aquele monte de cinza no chão, na frente da minha esposa. Glória ao nome santo do Senhor. E o Senhor colocou no meu coração. Aleluia. Se você tivesse ajudado o mal a fazer mal, o mal estava na sua casa agora. Bendito é o nome santo do Senhor. Aleluia, mas bendito é o nome santo do Senhor. Demos espaço para o Espírito naquele dia por misericórdia de Deus, e o Espírito Santo livrou a minha casa também. Aleluia. Então, bem-aventurado, irmãos, aqueles que usam de misericórdia, aqueles que fazem o bem, aqueles que choram, que plantam chorando, porque vão colher com alegria. Bendito é o nome santo do Senhor. Aleluia. Atenção da palavra aqui hoje, irmãos, porque a benção de Deus está sobre a nossa cabeça. A proteção está sobre a nossa casa. Aleluia. Mas o Senhor requer nessa tarde de nós que andemos com o bom costume, que portemos a boa palavra, que portemos os bons conselhos, que portemos a todos as boas novas. Aleluia. E na medida do possível, irmãos, não tendo o que falar, aleluia, clama o nome do Senhor Jesus. Clama pelo sangue do Senhor Jesus. Aleluia, irmão. Tô ouvindo, Senhor, tô ouvindo esses conselhos maus. Tô ouvindo essa irmã desabafar e falando daquele irmão, daquele ancião, daquele ministério, daquela família. Mas, Senhor, cobre com o teu sangue, coloca palavras de vida eterna na minha boca, para que eu possa, Senhor, ser luz neste lugar. Porque nós somos luz, irmãos. Nós fomos chamados como luz. Nós somos luz do mundo e sal da terra. Bendito é o nome santo do Senhor. Aleluia. O mal está no mundo, irmão. Jaz o maligno. E dá a impressão que a maior parte do mundo é mal. Glória ao nome santo do Senhor. Aleluia. Quando alguém faz bem, aleluia, não sai nem no jornal. Aleluia. For ligar a televisão, for assistir o telejornal, irmãos, é só notícia de desgraça, é só coisa que não louva a Deus, notícia de sangue. Bendito é o nome santo do Senhor. Aleluia. E se você está se alimentando de notícia de sangue, saiba disso, irmão. Aleluia. A palavra de Deus condena. Aleluia. Se afasta das notícias de sangue. Às vezes você não está entendendo porque tua mente não abre, o teu negócio não vai, a tua vida não anda. Aleluia. Você não está aberto para o novo. Aleluia. Você não está atento, não está sensível para que o Espírito te revele um caminho novo, uma história nova, uma solução nova. Aleluia. Mas o teu alimento está podre. Kacharo da hashibiadas. Aleluia. Se alimenta do que é bom. Aleluia. Material e espiritual. Aleluia. Ai, bendito é o nome santo do Senhor. Mas se não tiver como, irmãos, aleluia, lembra de fazer a asepsia do espírito, da alma, aleluia, estando na presença daquele que desabafou, daquele que se entristeceu, para que você não seja mais não seja mais um elo nessa corrente maligna. Bendito é o nome santo do Senhor. Aleluia. Mas que seja, irmãos, aleluia, portador da paz de Deus. Sejamos portadores da paz de Deus, que excede todo entendimento. Aleluia, que não é lógica, que não é por lógica, mas o Senhor nos trouxe hoje uma lógica aqui.
Bendito é o nome santo do Senhor. Aleluia. Muitas vezes eu vi a multiplicação do Senhor. Aleluia. E não faz sentido para os homens. Se nós contarmos, estamos loucos. Precisamos de um psiquiatra, precisamos de uma análise. Bendito é o nome santo do Senhor. Aleluia. Quantas obras não faz sentido para a ciência? Quantas coisas o Senhor fez não faz sentido para a ciência? Aleluia. Mas precisamos estar, aleluia, na lógica de Deus. Bendito é o nome santo do Senhor. Aleluia. Aonde, irmãos? Que sentido faz um barro passar no olho de alguém? Bendito é o nome do Senhor. E mandar lavar, tá curado? Aleluia. Aonde faz sentido, irmão? E, aleluia, diante de alguém multiplicar pães e peixes, bendito é o nome santo do Senhor. Quantas obras nós já ouvimos que o Senhor multiplica? Você está precisando de uma multiplicação, irmão. Há uma condição e ela é espiritual, bendito é o nome santo do Senhor. É uma condição de estar, aleluia, sensível para o que o Espírito quer dizer à igreja, que o Espírito quer dizer ao teu coração, num sonho, aleluia, dormindo, aleluia. Como que você assiste um seriado, um filme de terror, irmão? Aleluia, você vai ter um sonho pleno, você vai ter, aleluia, paz com Deus. Como que você lê um livro, irmão? Aleluia, que fala de notícias de sangue, que fala de tristeza. O Senhor está me trazendo é isso, irmão. Bendito é o nome santo do Senhor. Aleluia. Como eu já vivi também, irmãos, aleluia, sem força de abrir a Bíblia para ler a palavra, aleluia, pede força que Deus vai dar no meio da tua fraqueza, irmão, aleluia, do teu vício, da tua maldade. Senhor, eu estou vivendo essa maldade, eu tenho consciência dessa maldade, eu estou fofocando, eu estou mentindo, Senhor, eu estou usando isso que não era para usar, eu estou comendo isso que não era para comer, Senhor, eu sei que era diferente, mas, Senhor, me perdoa, Senhor, eu estou comendo mais uma vez, estou participando, clama por misericórdia, o Senhor te achará. Bendito é o nome santo do Senhor. O Senhor te visitará com misericórdia. Bendito é o nome santo do Senhor. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Eu não sei como é que eu conto para os irmãos, como é que eu posso ser interpretado, mas a mim não importa, como a Paulo não importava também. No final de semana, um calor muito grande aqui em São Paulo, estava no litoral, e eu tenho uma alergia. Desde pequeno, desde criança, eu tenho uma alergia nas dobras do braço, na perna. E num calor desse daqui, irmãos, não é qualquer tecido que eu posso usar, porque fica em carne viva. Eu coço, fica em carne viva. Então é só não usar o tecido de algodão. E se for calça, eu tenho que usar uma bermuda, confessando para os irmãos. Se os irmãos me ver por aí, em algum lugar, não me condena, porque as irmãs usam. Falei até para minha família, alguém usa a saia no joelho, por qual o problema da bermuda? Eu não entendi ainda até hoje. Para mim, estou confessando até para os irmãos, se o Senhor me libertar disso e eu conseguir permanecer com uma calça num calor de 40 graus, eu tô à disposição. Lá na Itália eu não tenho problema nenhum usar calça. Suportamos -11, -7 graus, até duas, três calças eu coloco no frio daquele. E tava numa casa, irmão. O senhor mandou eu visitar. Preparou, na verdade, foi minha família que conheceu os irmãos e fomos para visitar essa casa. Os irmãos acreditam que Deus me mandou visitar de bermuda e eu só comentei, eu fiquei com dúvida, que eu não achei que era o Espírito Santo. Eu falei, mas como que eu vou visitar a casa de bermuda, senhor? E o Senhor tocou meu coração. Eu falei, fui falar com a minha família, falei, vocês acham que vai escandalizar se eu for de bermuda para fazer essa visita? Tô contando para os irmãos o que aconteceu. Porque eu não entendo, eu não sou de usar bermuda, irmãos. Eu não sou de verdade de usar bermuda. Mas é, tava de bermuda ali e fui. E visitamos a casa do irmão. Quando eu cheguei lá, era um irmão pescador, irmãos. E tava triste porque alguém foi falar, entregar ele para os anciães. Foi entregar ele para os anciões que ele estava usando bermuda. Imagina, irmãos, um sol de 40 graus no litoral, você pescar com uma calça, irmão, não pode. Irmão forte, soa muito, irmão, bem forte. Para não falar que o irmão é gordo, o irmão é forte, bem forte mesmo, bem pesado, irmão, não é obeso, mas o irmão é forte e pescador. Aleluia. E o Senhor queria, irmãos, aleluia, falar algo com aquele servo de Deus. Até no dia de ir embora, eu coloquei minha bermuda e mostrei pro irmão, o irmão ficou triste. Ele falou, irmão, como é que eu faço? Eu sou músico, como é que eu faço, irmão? Né? Falando ali, irmão, não é isso que o senhor quer. Tem coisa muito pior, irmão. Tem coisa muito pior que é dentro do teu coração. Tem coisa que é a língua de quem está falando, irmão. Bendito é o nome santo do Senhor. Tem coisa muito mais triste. Ali o que é uma depressão dentro de um quarto. Ali alguém triste porque você falou alguma coisa, porque você corrigiu de forma errada.
Você não tinha preparo para falar, ou para apontar, ou para dizer. Aleluia, porque quem está no verdadeiro intento, irmão, aleluia, não vai fazer isso em público, né? Ou não vai entregar ninguém. Glória ao nome santo do Senhor. Quem não tem pecados que atire a primeira pedra, né, irmão? Quem não tem fraqueza nenhuma, vamos preparar o caixão, vamos preparar o funeral. Bendito é o nome santo do Senhor. Vamos preparar, porque já está santo, já está 100%. E o Senhor está me trazendo essa linhagem, irmão, vou contar. E na cidade de Carapicuíba também, uma serva de Deus, isso eu vi, ela usava, ela era organista, e essa irmã, ela usava uns brinquinhos, e aí falaram do brinquinho, ela tirou. E falaram de alguma coisa, ela também tinha algumas outras coisas que ela usava, foi e tirou. Mas ficou uma pulseirinha, irmãos, ela usava como um relógio aqui, ela tinha uma correntinha de ouro. E foram entregar para o nosso cooperador, e o cooperador foi orar ao Senhor para falar com ela. E o Senhor, na madrugada, falou com ele, falou assim: não fala nada. Bendito é o nome santo do Senhor. Não fala nada, que a minha serva está na minha mão. Eu tenho uma obra com ela, né? Em outras palavras, dizendo que vou lembrar as palavras certas, mas foi assim, irmãos. Quando foi o próximo culto, a serva de Deus estava lá tocando seu órgão, dando glória a Deus, sem a pulseirinha, irmãos. E a Irmandade feliz porque estava incomodado com aquela organista que usava aquela pulseirinha, aquelas coisas. E com mais uma semana, irmãos, o Senhor levou a sua serva para o reino de glória. Bendito é o nome santo do Senhor. E nem ficou aquele irmão, nosso irmão aqui, cooperador, com a culpa. Bendito é o nome santo do Senhor, porque foram entregar, porque foram falar dela. E ele também não foi criticar, não foi apontar, não foi dizer nada para ela sobre aquela pulseirinha que não sei por que acharam motivo. Bendito é o nome santo do Senhor. Aleluia, irmão, tem coisa muito mais importante para nós se preocupar. Aleluia. Às vezes dentro da nossa casa tem alguém em depressão e a gente não está vendo. Dentro do nosso lar tem alguém passando por um processo e a gente não está vendo. Não estamos com tato porque estamos com o olho da carne tá mais sensível que o olho do espírito. Bendito é o nome santo do Senhor. Às vezes, e quantas vezes, irmão, nós vimos notícias de pessoas que se suicidaram e no mesmo dia elas estavam rindo, estavam bebendo, se alegrando, comendo e bebendo e se alegrando, irmãos. Aleluia. Mas tinha uma tristeza profunda. Aleluia. Glória ao nome santo do Senhor. Aleluia. É com os olhos do Espírito que nós devemos olhar para essa obra, irmãos. Para os nossos irmãos, para o corpo de Cristo. Aleluia. É a palavra que Deus está dando. E o Senhor trouxe também, irmão José Correia, de Carapicuíba. Saudoso irmão José Correia. Um pai, nunca vi. Tão marcou todos da nossa família, marcou todos da nossa irmandade. O Senhor recolheu para o teu reino de glória nas águas do Santo Batismo. Se eu não me engano, o primeiro batismo que foi atender foi para o ancião. E tinha um irmão na nossa igreja que ele dava a glória muito alto. E qualquer momento era glória a Deus. Aleluia, Pai amado, mas muito exagerado, irmãos. Falando assim, né? No dito da irmandade, exagerado. Muitos não sabia a prova do irmão, o irmão veio, era novo convertido, veio de outra denominação, ou não veio de denominação nenhuma. E era um caro servo de Deus. Onde você ia, ele estava congregando, onde você passava e estava lá. A gente sabia que ele estava presente por causa daquele glória. Glória a Deus, aleluia, Pai amado. E a mesma coisa, e chegaram um grupo de irmãos e falaram: irmão, não dá para deixar assim. O irmão precisa tomar uma atitude sobre esse irmão aí. Esse irmão está prejudicando. Aleluia. Tira a comunhão da irmandade durante o culto. E o servo de Deus também foi orar. E o Senhor falou para ele não falar nada para o servo de Deus, mas abraçou o irmão Rodolfo. E pouco tempo depois, irmãos, antes de Deus recolher o irmão José, pouco tempo, quando surgiu essa oportunidade de ir conversar com o irmão para ele dar um glória mais baixo, o Senhor também recolheu o servo de Deus. Foi uma morte instantânea num acidente de carro numa rodovia em São Paulo. E o nome de Deus também está sendo glorificado, irmãos. Aleluia. Louvo, agradeço a Deus, porque aprendi muito com o irmão José Corrêa. Aleluia. Que não ensinou a nós o contrário de amar, de abraçar e ter misericórdia, né? Quantos irmãos parados eu vi, servo de Deus, andando, às vezes tinha seu carro, mas ia de trem para São Paulo, vi ele falando com as almas, com amor,
A igreja que prosperou muito, muita irmandade, sempre palavras de correção, de admoestação, de amor e de carinho. Mas, irmãos, queremos ser lembrados assim, irmão. Aleluia, como os santos do passado, como o irmão José, aleluia, como o irmão Rodolfo, que, aleluia, ainda sendo criticado, não abaixou aquilo que era sua virtude. E se o talento do irmão era aquele único, bendito é o nome santo do Senhor, dá o glória, bendito é o nome santo do Senhor. Aleluia. Se esse era o talento do irmão para ser granjeado na terra, e foi, bendito é o nome santo do Senhor. Fica aqui, irmão, conselho para que nós não andemos. Aí você está percebendo que mudou seu trato com o corpo de Cristo, mudou seu trato com os funcionários, com os colaboradores, com os amigos. Você está tendo alguma influência, irmão? Aleluia. Às vezes essa influência está sendo, aleluia, materializada na forma de um colega, na forma de um amigo. Bendito é o nome santo do Senhor, porque não é porque a gente considera alguém, irmão, que nós vamos aprovar todas as atitudes. Não é porque eu estou aqui à frente, irmão, vocês vão aprovar tudo que a minha conduta, bendito é o nome santo do Senhor. Aleluia. Que o bom senso do Espírito esteja em vós, esteja em nós. Aleluia. E que a humildade esteja em nós também para reconhecer. Aleluia. Porque o amigo afia rosto com rosto como ferro, afia o ferro com ferro. Glória ao nome santo do Senhor. E se alguém, irmão, aleluia, você repreender alguém ou aconselhar alguém e, aleluia, aceitando depois ou aceitando na hora, aleluia, esse verdadeiramente, irmão, é seu amigo. Aleluia. Bendito é o nome santo do Senhor. Apresentando, claro, primeiro, né, irmão, as qualidades. Olha, irmão, sou muito feliz contigo, irmã, visito, oro contigo. Aleluia, a irmã tem uma virtude bonita, a irmã canta um hino de uma forma gloriosa. O Senhor visita a minha alma, eu tenho prazer de estar contigo. Mas, irmã, quando a irmã começa a falar, aleluia, de maldade, de tristeza, de notícia de sangue, aleluia, irmã, perdoa, nessa hora eu não posso participar contigo. Aleluia, estou melhorando, estou buscando melhorar. Aleluia, bendito é o nome de Jesus. Sua casa vai melhorar e a casa de quem também tiver, aleluia, nesse propósito, nesse único intento, irmão. Aleluia, porque o nosso objetivo, irmão, é um só. Aleluia. É herdar a coroa da vida eterna, é entrar no reino dos céus. Aleluia. Ficarão de fora os mentirosos, ficarão de fora os caluniadores, os mentirosos. Enfim, irmãos, feiticeiros, aleluia, os invejosos, ficarão de fora. Bendito é o nome santo do Senhor. Aleluia. Então, para que te vá bem, para que o Salmos 23 faça cumprir, aleluia, em todos os acentos e pontos e palavras, bendito é o nome santo do Senhor, para que esteja uma mesa estendida na tua casa, irmão, ali diante dos teus adversários, ali dos nossos adversários, irmão, seja espiritual, seja material, para que superabunde, aleluia, as bênçãos do Senhor na nossa vida, se cumpra a sua palavra, irmão, aleluia, nós estejamos de acordo com a palavra, estejamos de acordo com aquilo que o Senhor nos ensina, aleluia, sejamos luz, irmão, que quando chegamos numa casa, aleluia, a casa que está triste seja alegrada, aleluia, aqueles que falam mal começam a falar bem, aleluia, somos a Bíblia viva dos gentios, irmãos. Somos referência como pais, como irmãos, sejamos como líderes, como chefe, ali como líderes, como parente, como vizinho. Glória ao nome santo do Senhor. Fica aqui, irmão, conselho da palavra para todos nós, irmãos. Aquilo que nós estamos esperando, ali seguindo esse conselho certamente, irmãos. Aleluia. Certamente para muitos de nós que estamos aqui nessa tarde. Aleluia. Qualquer que seja o horário, não se esteja ouvindo esta palavra. Ali, certamente é o passo nosso que falta, ali, para blindar a nossa casa, blindar a nossa casa espiritual, o nosso corpo, o nosso templo também na presença de Deus, para que possamos fazer melhor a vontade de Deus na terra e aquilo que esperamos do Senhor possamos alcançar também. Glória ao nome santo do Senhor, essa é a palavra. Aleluia, contente na presença de Deus. Deus seja louvado. Amém. Amém. Glória a Jesus. Bendito é o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Jesus. Convidar o irmão Alexandre para fazer a oração de encerramento. Sente alegria, irmão Alexandre? Pode ser assim? Pode, meu irmão. Já vamos dobrar o joelho. Glória a Deus. É um prazer, Glória a querido. Deus. Aleluia. Busquemos a face de Deus em oração em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, Pai. Santo é o teu nome. Glória a Deus. Aleluia, Jesus.